Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a gente vai ter a parte 3 da nossa aula sobre Química dos Alimentos. Então, para começar, vamos aqui para um Pense e Responda. Vocês conseguem descobrir o que o pão, a cerveja e o vinho têm em comum, gente? Olha aí, já pensaram um pouquinho? Então já vou contar aqui para vocês. Os três passam ali por fermentação alcoólica. Isso mesmo, gente. Até o pão, professora. Até o pão, gente. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a fermentação. Então, aqui no caso da fermentação, né, relacionado ali aos alimentos, a gente tem a fermentação alcoólica, né? Aqui nós temos os seus principais produtos. Temos a fermentação lática, né, que vai dar ali a origem aos queijos, iogurtes, picles, ali o salaminho. E a fermentação acética, né, que o produto principal ali é o vinagre. Também temos ali a fermentação propiônica, né, alguns tipos de queijo, e também a fermentação butírica, que vai dar ali o sabor rançoso, que é o tipo de fermentação que a gente não quer que aconteça. Mas nessa aula em específico, vamos falar ali da fermentação alcoólica e vamos dar ali os principais exemplos, né, de quando ela ocorre. Então, a fermentação é um processo metabólico em que os micro-organismos, que podem ser leveduras, bactérias ou fungos, vão transformar quem, gente? Os açúcares em outros compostos químicos, né, como álcool, ácidos e gases também. Eles podem ocorrer em condições anaeróbicas, ou seja, né, sem a presença do oxigênio, ou aeróbica, ali, com presença do oxigênio. Né? E na cozinha, né, a fermentação ela é utilizada tanto para produzir alimentos e bebidas, quanto conservar ali e desenvolver o sabor. Então, agora a gente vai aqui, gente, falar um pouco sobre os principais tipos de fermentação, né? Como eu falei, a fermentação do pão. Então, agora vocês vão comigo aprender como que a gente faz um pãozinho. Então, para começar aqui, vamos falar sobre os ingredientes. Então, aqui em relação aos ingredientes, a gente vai ter o quê? A farinha de trigo, que vai ter quem, gente? O amido e as proteínas, que vão formar o glúten. A manteiga, que vai amaciar a massa e prolongar ali a sua durabilidade. Os ovos, que vão reforçar ali a estrutura e vão dar a questão da emulsão. O açúcar, gente, que vai ser o alimento ali para as leveduras. E também temos o fermento biológico, né? Então, a gente vai ter aqui a questão da fermentação. E o sal, o NaCl, ele vai regular a fermentação e vai fortalecer ali o glúten. E a água, que vai hidratar a farinha, ativando as enzimas. Então, esses são os nossos ingredientes ali para fazer o nosso pãozinho. E aí, em relação à fermentação alcoólica, gente, isso mesmo, ocorre ali uma fermentação alcoólica, né, quando a gente faz o pão. Então, as leveduras, né, que são as Saccharomyces cerevisiae, elas vão consumir quem? Os açúcares, né? Então, ali a gente colocou o açúcar, né? No próprio trigo também tem um pouco de açúcar e ela vai fazer essa fermentação. Então, aqui, ó, a gente tem o C6, H12 e o O6, que é a fórmula ali da glicose. Então, juntamente aqui com a nossa levedura, a gente vai produzir o álcool, o etanol, o C2H5OH. Só que o que acontece com o etanol, gente? Quando a gente coloca ele ali no forno, ele vai o quê? Ele vai evaporar, né? Então, vai ficar ali um pouco ali do aroma, né? Mas o conteúdo alcoólico ali do pão evapora, né? Então, a gente também vai ter a produção do CO2, que é o dióxido de carbono, e ele vai ficar aqui preso ali na rede ali do glúten, que vai fazer com que a massa cresça, né? Que haja essa expansão ali da massa. Depois, a gente vai ali para o processo de sovar, gente. Essa acho que é a parte que é a mais difícil ali na hora de fazer o pão, né, gente? Tem que ter ali uns braços bem fortes ali para fazer essa parte da sovação da massa. Mas ela é extremamente importante, gente. Por quê? Porque nesse processo vai ter o quê? A organização da rede de glúten.
Então, ali as proteínas da farinha vão se hidratar e esse movimento ali mecânico, ali da solvatação, né, de sovar a massa, vai fazer com que, né, o glúten, né, ele se alinhe e haja as ligações por pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações de disulfeto. Então, como eu já falei para vocês, a nossa cozinha, né, gente, o momento que a gente está ali cozinhando é química pura, né, ocorre reação em todos os momentos e aí, nesse momento, está ocorrendo essas ligações aí químicas. Então, ali a questão do sovar a massa, né, vai ativar o glúten e também vai fazer com que haja a incorporação do ar, fornecendo oxigênio ali para as leveduras, né, para fazer esse processo de fermentação. Então, aqui, ó, tem esse momento lindo também, que é o momento de crescimento da massa. Claro que essa imagem, ela tá aí acelerada, né, mas a gente deixa ali em torno de 1 hora, 1 hora e meia, para que a nossa massa expanda, para que ela cresça e também para que ela descanse, né? Então, nesse processo de crescimento, a gente vai ter o quê? Uma rede elástica e extensível, que vai o quê? Ele vai reter o CO2 produzido ali na reação química de fermentação. Isso mesmo, lembra que ele teve ali as ligações químicas, que fez aquela rede ali do glúten? Então, essa rede aí, ela vai o quê? Ela vai aprisionar o CO2 dentro da massa, fazendo com que ele cresça. E também traz aquela maciez ali e também a estrutura do pão. E aí vem a parte mais gostosa, gente, que é a parte que a gente vai assar ali esse pãozinho ali no forno, né? Então, ali uma temperatura de 180 a 250 graus Celsius. Então, primeiro a gente vai ter aquela expansão inicial, né? Então, o pão cresce, ele cresce mais um pouco ali por conta do calor, né? E vai ter a liberação do CO2 e também do vapor de água que vai se dilatando ali na massa. O amido vai passar ali pelo processo de gelatinização, que a gente vai ver numa próxima aula, fazendo com que o pão tenha textura macia, as proteínas vão desnaturar e coagular, trazendo a firmeza do pão. E também a gente vai ter aqui a reação de Maillard. Lembra que a gente viu na aula passada que esse processo de escurecimento não enzimático ali do nosso pãozinho. E aí depois é só comer o pão, né, gente? Quem aí não gosta de comer um pãozinho? O nosso próximo processo de fermentação, gente, é a fermentação do vinho. Então, a gente falou da fermentação do pão, agora a gente vai entender como que é o processo, né, de fabricação ali do vinho. Então, o vinho, gente, ele vai ter várias etapas, né? Então, a primeira etapa é o desengace, onde as uvas vão ser colocadas ali em uma máquina, cuja função é o quê, gente? Vai separar os bagos ali do restante dos cachos de uva, né? Como os engaços, que é aquele cabinho ali da uva, e também as suas folhas. Aqui, ó, gente, né? Entrando aqui no mundo dos vinhos, né? Então, a gente tem os enólogos, né? A gente tem os sommeliers ali, que são os entendedores de vinhos. Então, a gente tem diversos tipos de vinho, né? A gente tem ali o vinho tinto, o vinho branco, o vinho rosé, né? O vinho fortificado, que ele vai ter ali um teor alcoólico um pouco mais alto, os vinhos ali de sobremesa, que vão ser um pouquinho mais doces, e os espumantes, né? Além de ter os vinhos que são secos ou os vinhos que são suaves, né? Então, tudo isso vai depender de qual é o tipo de uva que eles são feitos. Então, aqui também coloquei na imagem alguns tipos de uva, né? Qual que é o processo que ele vai passar, qual que é o tipo de levedura que vai ser utilizado, tempo de maturação. Então, gente, é um mundo aberto aí de possibilidades, né, em relação à produção de vinhos. Então, aqui, a segunda etapa da produção de vinhos é o que? A fermentação. Então, as leveduras, né, elas estão presentes naturalmente ali nas cascas da uva. Então, elas vão começar, né, esse processo de fermentação ali do mosto. Então, como vocês podem ver, tá tendo aqui, ó, liberação de CO2. Então, todas essas bolinhas aí que vocês estão vendo na imagem é a liberação do gás carbônico, né? Então, ele faz ali parte do processo de fermentação. E aí, depois, aqui, ó, a gente tem uma imagem, gente, olha que bonitinho, né? Então, isso daí são
essa daí é a principal, né, levedura relacionada ao vinho, que é a Saccharomyces cerevisiae. Né? Então, ela também vai produzir ali os compostos aromáticos, né, que seriam os ésteres, os álcoois e os ácidos, que vão dar ali o sabor e o aroma ao vinho. E depois a gente tem esse processo de prensagem, né, esse processo de extração ali do suco da uva, que a gente vai separar as cascas, as sementes e os engaços ali do líquido, né, do próprio vinho. Então, hoje, né, a gente tem todo esse processo automatizado, né? Então, a gente tem aí, né, como se fosse um filtro e tudo mais. Mas, antigamente, né, como era feito o vinho, as pessoas, elas pisavam em cima ali, né, da uva para fazer essa separação ali, né, da casca da uva e o líquido, né, que vai se tornar o vinho. Não sei se vocês já viram algum filme, alguma novela, né, e quem assistiu Terra Nostra vai saber que é aquele momento onde todo mundo pisa em cima da uva. Coloquei aqui uma imagem para quem nunca viu, né, saber do que a gente está falando. Então, daí é o processo de prensagem, pisar ali a uva para a gente ter essa separação. Aí depois o nosso vinho ali vai para o processo de maturação, então onde ele vai ficar ali nos barris de carvalho, não pode também ser um tanque de inox, que vai ser esse momento ali onde vai ter o que? A suavização dos taninos, que dá aquela questão da acidez, a harmonização também da acidez e também do álcool, para que ele fique ali um vinho equilibrado. Então cada vinho também tem um tempo diferente ali de maturação. E por último, nós temos aqui um engarrafamento, que vai ter ali a estabilização, a adição dos sulfitos, né, que vai inibir a questão dos micro-organismos indesejados, e também a vedação hermética, né, que vai ali dar a qualidade e a longevidade ali do vinho. Agora vamos falar aqui da cerveja, gente. Então, o nosso próximo processo de fermentação é da cerveja. Então, a gente falamos do pão, falamos do vinho, agora a gente vai falar da cerveja, que também é um tipo de fermentação alcoólica. Então, aqui, ó, também temos um universo ali das cervejas, né? Então, a gente tem ali a Lager, a Ale, a Lambic e também a híbrida. E ela vai estar relacionada com um tipo de fermentação, né? E também essa questão da cerveja, ela tem muita questão cultural. Então, cada tipo de país, né, cada tipo ali de continente tem o seu tipo preferido de cerveja, né? E também o seu tipo de fermentação. Por exemplo, quando eu estava ali no ensino médio, né, na minha escola, veio um alemão, gente. Isso mesmo, a gente tinha um aluno que ele era um intercambista e ele tinha vindo da Alemanha. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele ficou em choque com a nossa cerveja. Primeiro que ela é gelada. Isso mesmo, gente. Aquilo que parece óbvio pra gente, talvez em outros países não é tão comum. Então ele contou para nós, né, que lá na Alemanha eles tomam a cerveja quente. É isso mesmo, gente. Lá a cerveja, né, grande parte da cerveja que eles tomam é uma cerveja quente, né? Então isso também tem a ver com a questão da região. Por exemplo, lá na Alemanha é bem mais frio do que aqui no Brasil. Então nós brasileiros gostamos ali de uma cerveja bem geladinha, já, né, pessoas ali de países que são gelados tomam a cerveja mais quente, né? Então isso é uma das diferenças aí em relação à cerveja e o local onde ela é servida. Então aqui, ó, vamos entender como é feita a cerveja. Então primeiro a gente precisa do malte, né? Então o malte ele vem da cevada, né? E ele vai fornecer o quê, gente? Os açúcares que vão ser fermentados, né? Então o processo é diferente, mas o princípio é sempre o mesmo. Então a gente vai ter um açúcar, a gente vai ter ali uma levedura, né, que vai fermentar esse nosso açúcar. Aí a gente vai ter o lúpulo, né? Então o lúpulo, gente, é essa florzinha, parece uma florzinha, né, gente? Bem bonitinha, que vai dar o aroma e também o amargor, além de atuar ali como conservante natural. E aí a gente também tem as leveduras, né? Então que elas também são responsáveis ali pela fermentação, né? E a gente tem a Saccharomyces cerevisiae, né, que vai fazer ali a cerveja Ale, que é uma fermentação mais alta, e a gente tem a Saccharomyces pastorianus, que vai ser usada ali nas cervejas Lager. Então, o tipo de levedura também faz essa diferença, né, no tipo da cerveja que é produzido. Então, o próximo passo aqui, gente, é a malteação.
Então, a cevada, ela vai ser germinada, então submetida ali ao calor para se tornar o malte, né? E esse processo vai ativar quem, gente? As enzimas necessárias ali para quebrar o amido em açúcares fermentados. Depois a gente vai para o processo de mosturação, onde o malte vai ser misturado ali com água quente, né, em tanques de mostura, então como vocês podem ver aí. E o objetivo é o que, gente? É extrair os açúcares solúveis do malte, formando ali um mosto líquido açucarado que servirá ali de alimento para a nossa levedura. E depois vai ter ali a filtração e o mosto vai ser separado dos sólidos e também do grão. Depois desse processo, a gente vai para a fervura. Então, ele vai ser aquecido ali nesses tanques de fervura. Vai ser adicionado o lúpulo. Lembra lá do lúpulo? Ele mesmo. Então, ele vai conferir ali o aroma e também o amargor ali da cerveja. Além de fazer esse processo de esterilização, né? O calor vai esterilizar, liberando ali todos os tipos de micro-organismos indesejados. E vai ocorrer ali também reações químicas que vão criar ali os sabores característicos da cerveja. E depois, gente, a gente vai resfriar, né? Então, após fervura, o mosto ele vai ser resfriado rapidamente, né? Para uma temperatura ideal ali, para que ocorra ali a fermentação. Então, a gente não pode deixar muito tempo com temperaturas muito elevadas, porque aí ela pode matar a nossa pobre ali da nossa levedura, mas é necessário para que ocorra, evite ali as contaminações e faz também com que a levedura comece a atuar. E aqui a gente tem, ó, a fermentação, né? Então, aqui a gente vai ter esse mosto resfriado e vai começar ali o processo de fermentação. Então, ó, a gente vai ter a produção ali do álcool etílico, que vai dar ali o teor alcoólico da cerveja. E também, gente, quem? Ele mesmo, o CO2, né? O dióxido de carbono, que vai fazer quem? A espuma da cerveja, né, fazendo ali uma carbonatação natural. E, por último, a gente vai ter ali o processo de maturação. Então, a cerveja vai ser deixada em tanques ali para maturar, para que ocorra o quê? Para que para que os aromas indesejados se reduzam, para que haja ali o desenvolvimento do sabor e da claridade dessa nossa cerveja e que a carbonatação natural continue se formando. Então, aqui, ó, a gente tem dois exemplos. Então, daqui, ó, é uma cerveja ali no processo, no começo do processo de maturação, e aqui já uma cerveja no final. Olha só como já dá diferença aí na cor, né? E também na nossa cerveja. Aí, depois, por último, a gente tem a pasteurização e também o invase. Aqui acabou, gente. Aí é só colocar na garrafa ou na lata e mandar ali para os estabelecimentos. Então, esse é o processo final ali da nossa cerveja. E aqui, gente, a pergunta que não quer calar, né? Por que que a cerveja, ela tem espuma e o vinho não, né? Sendo que ali o processo, ele é relativamente ali parecido, né? Então, vai passar pelo processo de liberação, de fermentação, tem a liberação do CO2. E por que que a cerveja tem espuma e o vinho não? Então, gente, a cerveja, né, no caso da cerveja, o CO2 ele vai ser retido ali na bebida, né, principalmente ali no processo de maturação, e o tanque vai ser o quê? Ele vai ser fechado para ter esse preservamento ali do CO2, para não perder o CO2, né? Então tem gente que gosta ali, né, da cerveja com bastante espuma, que faz aquele gargalo ali da cerveja e tal, né? Então, a cerveja, outra diferença ali também é que a cerveja ela contém o quê? Proteínas e polissacarídeos, que vem ali da cevada e do malte, que vai ajudar a quê, gente? A que ocorra essa estabilização das bolhas, né? Formando aqui essa espuma característica. Já o vinho não, né? Então, o vinho tradicional também vai ter a liberação do CO2, né, ao longo da fermentação, mas vai ser em tanques abertos. Então, aqui a gente já tem ali a perca do CO2, né? O que vai deixar o vinho ali sem espuma, né? E somente ali nos espumantes, né? Então, por exemplo, a gente tem os espumantes, né? Que vai ter ali as bolhas de CO2. Então, eles vão pegar ali o vinho e vão passar por uma segunda fermentação. Isso mesmo, gente.
Então, para que o vinho tenha ali a espuma, para que tenha ali as bolhas, precisa passar por uma segunda fermentação ou então adição do CO2 ali para a gente ter um espumante. Agora, gente, vamos revisar aqui, né? A gente falou sobre a produção do pão, a produção da cerveja e também ali a produção do vinho. Vamos agora para a nossa atividade. Então, fala assim, a fermentação alcoólica é um processo biotecnológico realizado principalmente por leveduras do gênero Saccharomyces. E esse processo ocorre a partir da quebra de açúcares, como a glicose, gerando o etanol e o gás carbônico. Apesar de ser o mesmo mecanismo bioquímico, a aplicação varia conforme o produto desejado. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. No vinho, o etanol é produzido, né? É o principal componente de interesse. Até aqui tá tudo certo, né, gente? Pessoa que quer tomar um vinho é por causa do quê? Por causa do etanol, né? Por causa do álcool. Enquanto o CO2 geralmente se dissipa, exceto em vinhos espumantes. Olha lá, que a gente acabou de falar. Então, aparentemente, a gente já encontrou aqui a nossa possível resposta correta. Mas vamos ver as demais, tá, gente? Então, a alternativa B fala assim. Na cerveja, apenas o CO2 é aproveitado, pois o etanol evapora durante o processo de maturação, né? Então, onde está aqui o erro, gente? Conseguiram achar? Então, aqui está falando que o etanol, ele vai evaporar, gente. Isso é só no caso da cerveja sem álcool, né? Mas não é todo mundo que gosta da cerveja sem álcool. As pessoas tomam a cerveja exatamente por causa do álcool. Então, essa está incorreta, né? Então, na cerveja comum, o etanol não evapora. Alternativa C. No pãozinho, tanto o etanol quanto o CO2 permanecem após o cozimento, né, conferindo ali o sabor e o crescimento da massa. Né? Então, aqui já acharam erro também, gente? No pão, alguém come pão e sai bêbado? Que eu saiba, não. Né? Então, aqui no processo de cozimento, na hora que a gente está assando ali o pão, o etanol ele é totalmente dissipado. Alternativa D. Na produção de vinho e cerveja, o CO2 é o produto mais importante. Olha só. Acho que não, hein? Sendo o álcool apenas um subproduto descartado. Não, aqui o álcool ele não é descartado, né, meu povo? Então, essa alternativa também não está correta. E a letra E fala, no pão, o etanol liberado faz a massa crescer, enquanto o CO2 formado evapora no forno. Então, um erro aqui dessa alternativa, que não é o etanol, gente, que faz a massa crescer, e sim o CO2. Então, nós terminamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a fermentação alcoólica e entendido um pouco sobre o processo aí de produção desses produtos ali da fermentação. Um abraço e até a próxima!